A grande crise chegou. Até o investidor estrangeiro tá tirando dinheiro de rodo do Brasil. E para gravar, tem uma crise imobiliária gigantesca se formando na China, que inclusive pode ser muito maior do que os dados estão mostrando. O que é que está acontecendo? Isso tudo é mesmo sinal de uma crise? E se for, como é que você, investidor, pode se proteger disso tudo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E antes da gente ir pro conteúdo, já me conta aqui embaixo. Você acha que a gente tá na beira de uma grande crise econômica em 2023? E responde agora antes do vídeo começar, porque senão depois vai ficar muito mais fácil de você responder depois de assistir esse vídeo. Primeiro de tudo, vamos contextualizar o que é que está acontecendo. Por que que os gringos estão tirando tanto dinheiro do Brasil nesse momento? E a gente consegue ver isso num gráfico como esse aqui, ó. Percebe que o tempo aqui começa no dia 12 de julho e vai até o dia atual que eu tô gravando esse vídeo. Um dia antes, 22 de agosto. Ou seja, é um mês ali de volume financeiro sendo medido pelos investidores estrangeiros. E o que a gente percebe é que a partir de dia 1º de agosto, essa barra verde escura aqui no gráfico só aumenta, que é justamente o valor financeiro negativo negociado pelos estrangeiros naquele dia específico. Percebe que desde o começo de agosto os estrangeiros estão tirando cada vez mais dinheiro da Bolsa do Brasil. E isso acontece bem depois de uma sequência que os estrangeiros estavam só colocando dinheiro desde 2021 aqui no Brasil. Olha como esse gráfico mostra, desde o início da pandemia ali, onde os investidores estavam negativos aqui de investimentos no Brasil, até que em 2021 a gente teve um boom de arrecadação de investimentos aqui, vindo de fora para dentro do Brasil. Mas em 2023 esse número já está bem menor, como mostra o gráfico. Olha. E de forma acumulada a gente via essa linha amarela crescente, mostrando que de 2021 para cá, na verdade o dinheiro estava só entrando. E aí muita gente pode estar se perguntando, tá, Felipe, mas por que isso é importante para as bolsas? Por que tu tá falando do capital estrangeiro? Pois então, se a gente vai puxar dados da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, a gente vê que mais de 53% do volume financeiro negociado na nossa bolsa vem de capital estrangeiro. Ou seja, os caras ditam muito o ritmo para saber se a bolsa vai subir ou se vai descer. Quando eles compram muito, a bolsa tende a subir. Quando eles vendem muito, a bolsa tende a cair. Olha só esse mesmo gráfico que eu já tinha te mostrado de volume financeiro de investidor estrangeiro saindo na barra verde escura. E olha a linha azul com pontinhos, que é justamente o gráfico do Ibovespa nesse período. Percebe que em agosto, quando os estrangeiros começaram a tirar dinheiro, a bolsa praticamente só caiu. E aí, próxima pergunta, por que eles estão tirando dinheiro? A primeira é que os investidores podem estar muito mais focados em investir nos Estados Unidos agora, uma vez que a taxa de juros dos Estados Unidos ainda está perigando de subir mais. Enquanto que aqui no Brasil, a gente já está num ciclo de queda da taxa de juros, da taxa Selic, como a gente já falou muito aqui no canal. E é justamente essa diferença de juros de Estados Unidos e Brasil que atrai muito o investidor estrangeiro. O que ele faz é basicamente pegar dinheiro lá nos Estados Unidos, pagando uma taxa de juros mais baixa por esse empréstimo. Vamos supor que o cara pega lá 100 mil dólares e vai pagar 4, 5, 6% ao ano sobre esse empréstimo em juros lá nos Estados Unidos. Beleza, aí ele pega esses 100 mil dólares, traz para o Brasil para receber uma taxa de retorno com os juros do Brasil. E aí está acima de 13%. Ou seja, ele paga 5 ou 6, mas recebe cerca de 13%. Quanto maior essa diferença de taxa de juros, mais dinheiro estrangeiro tende a vir para o Brasil. Isso é o que a gente chama de carry trade, porque ele está trocando o risco de um país mais desenvolvido por um país emergente, mas ele tem um ganho financeiro por isso. E aí, no momento que a gente tem uma taxa de juros caindo, enquanto que a taxa dos Estados Unidos tende a subir mais, essa diferença fica menor e é natural que o investidor tire dinheiro do Brasil. Uma outra possível justificativa para o investidor estar saindo do Brasil é receio com os rearranjos fiscais que a gente está fazendo. Afinal de contas, a gente ainda tem um déficit muito grande de como o governo gasta e arrecada recursos aqui no Brasil. Mas aí você pode me perguntar, pô, Felipe, mas será que é isso mesmo? Será que o cara tá com medo mesmo do rearranjo fiscal? Será que isso tem mais a ver com política do que com investimento? E aqui cabem 1 bilhão de narrativas. Você pode ficar especulando, tentando entender o que é que o gringo tá pensando por um tempão. Mas a verdade mesmo é que não dá para saber exatamente por que eles estão tirando dinheiro daqui. Porque, eles podem estar vendo algo sério e estão se precipitando, tirando dinheiro daqui porque acham que o mercado vai cair. Ou pode ser, inclusive, que eles continuam muito otimistas com o Brasil, mas agora estão tirando um pouco de dinheiro porque o mercado já se valorizou muito desde o começo do ano para cá. Olha esse gráfico do índice Ibovespa aqui, mostrando uma valorização de mais de 10% só em 2023. E o gringo tá se posicionando desde 2022, lembra disso? E aí o cara que já ganhou dinheiro tá realizando um pouco o lucro dele, por isso o mercado dá uma caída, ele tira um pouco de dinheiro. Essa é uma das possibilidades que eu acredito muito que pode ser verdade também. Mas o fato é que tem mais dinheiro saindo do que entrando nesse mês de agosto. E sim, isso pode sinalizar também algum cenário negativo. E aí, para gravar, vem a história da bolha imobiliária que pode estar estourando lá na China. Que inclusive pode ser muito pior do que
os dados estão mostrando, uma vez que o governo chinês tende a dar uma escondida ali nos dados oficiais que saem. Só que isso afeta diretamente o Brasil, principalmente na economia brasileira. Isso porque a China é o nosso principal parceiro comercial hoje aqui no Brasil. Ou seja, a China compra muito da gente, muita coisa que a gente produz vai para lá diretamente. E dentro dessas principais coisas estão soja, petróleo, minério de ferro e outras commodities produzidas aqui. E é justamente por essa baixa demanda das compras da China para o Brasil que a gente vê, por exemplo, a Petrobras com uma baixa de quase 50% do seu lucro nesse ano 2023, uma vez que o preço do petróleo caiu porque a demanda também caiu lá do país chinês. Além disso, a Vale teve uma queda de quase 80% nos lucros dela ainda nesse ano. E lembra que se o petróleo está menos demandado, ele vai cair de preço, vai derrubar as principais empresas de commodities do Brasil. E aí se cai petróleo, se cai minério de ferro, as duas vão cair. E isso também está acontecendo com Unipar, com Klabin, que são outras empresas comoditizadas daqui do Brasil. E aí o problema da China que está acontecendo é totalmente atrelado ao mercado imobiliário, uma vez que as vendas de novos imóveis lá na China já caiu quase 1/3 nesse ano. Olha o gráfico de vendas aqui da principal construtora chinesa, a Country Garden. Perceba que a barra rosa desse gráfico está muito menor, representando o ano de 2023, quando comparado com os anos anteriores, mostrando que essa venda vem cada vez ficando mais fraca. E as ações da Country Garden na bolsa só nos últimos 6 meses já caíram mais de 72%, demonstrando essa baixa receita ali. E isso está acontecendo com várias outras construtoras chinesas. Mais da metade delas não consegue nem pagar os juros das dívidas que elas têm. E esse é um grande problema, porque a economia da China depende muito do setor de construção civil. E aí, se as empresas estão com venda mais baixa, elas lançam menos imóveis no mercado, o que gera menos emprego, baixando a capacidade de compra da população inteira, o que baixa também a importação da China para os nossos produtos aqui no Brasil. Por isso que está diretamente atrelado esse problema na economia de lá com aqui. E aí imagina se essas vendas mais baixas e o endividamento muito mais alto que as empresas estão agora lá na China começa a fazer uma quebradeira lá nas principais empresas de construção. Quem não se lembra do caso da Evergrande, que era uma das principais construtoras da China lá em 2021 e praticamente quebrou, com risco de contagiar o mundo todo. Inclusive, as ações da empresa Evergrande estão fora de negociação desde março de 2023. A treta foi tão grande com ela que o pessoal não tá deixando ninguém nem comprar nem vender as ações. E ela tá barrada até agora. E aí fica a pergunta, putz, pode ser que isso impeça que a China volte a comprar do Brasil e isso atrapalhe cada vez mais o nosso resultado econômico? Pode ser que sim. Mas até quando? Por quanto tempo isso vai durar? A gente não tem como prever. Até porque o próprio governo chinês sabe disso tudo, dessa importância econômica. E eles estão prevendo estímulos econômicos para segurar as grandes construtoras. Até porque eles não querem ver quebradeira, desemprego no país. E a verdade é que não tem como prever os impactos disso, nem da saída dos investidores estrangeiros daqui do Brasil. O que dá para fazer é você, investidor, se proteger muito bem disso tudo. Porque sim, crises podem acontecer, assim como já aconteceram várias outras ainda vão vir para o futuro. Sendo que todas as vezes que a gente vai falar de crise por aqui, nunca vai ser um recado de dizer, putz, para de investir em ações, para de investir em fundos imobiliários, tira todo o teu dinheiro e bota embaixo do colchão. Até porque, pior do que as crises que acontecem, são os alertas pré-crises que economistas, que pessoas aqui no YouTube ficam tentando falar para os investidores. E eu contei muito sobre essa versão de alertas de crise nesse outro vídeo aqui que eu fiz no canal nessa semana. Vou deixar o link para você no final desse que você está assistindo. E aí você clica lá e entende um pouco mais do que eu estou falando. Lá eu te expliquei por que é muito pior para o investidor sair do mercado quando ele está com medo de crise. Aí muita gente pergunta, tá, Felipe, então se não é para sair do mercado quando você está com medo de uma crise, o que é que eu tenho que fazer? Bom, a primeira solução é você selecionar ativos de forma muito clara. E é por isso que eu gosto de empresas de dividendos, por exemplo. Elas tendem a ser muito mais conservadoras no momento que o mercado passa por dificuldade. Quer ver um exemplo? Na crise de 2008, lá do subprime nos Estados Unidos, olha o que aconteceu com o mercado brasileiro. Essa linha mais escura aqui mostra o índice Ibovespa, que caiu pra caramba em 2008. Foram mais de 60% de queda pelo índice. Já a linha azul mostra o IDIV, que é o índice das ações que mais pagam dividendos aqui no Brasil. O que a gente percebe é que o IDIV caiu menos do que o Ibovespa, comprovando que as empresas de dividendos tendem a cair menos do que a média em momentos difíceis. E aí, na linha cinza, a gente vê a estratégia máquina de dividendos que eu criei junto com o time aqui do Clube do Valor, que seleciona as 10 mais pagadoras de dividendos do Brasil. E a estratégia caiu ainda menos do que os dois índices em 2008. Mais uma vez, comprovando que empresas de dividendos são resilientes à crise. E aí pergunta, Felipe, em 2020, será que foi a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. O índice Ibovespa caiu mais, o IDIV caiu um pouco menos que o Ibovespa e a máquina de dividendos caiu ainda menos, conseguindo performar melhor depois. Então sim, empresas de dividendos fazem sentido para passar melhor pelas crises. E não é só porque elas são mais defensivas que ela não te entrega um retorno muito alto no longo prazo. Olha o que aconteceu com a estratégia máquina de dividendos nos últimos 25 anos, que a gente vê que de rentabilidade total,
a estratégia também bateu tanto o IDIV quanto o Ibovespa por muito de distância. E se você quiser saber mais sobre estratégia, tem um e-book aqui gratuitamente que eu vou deixar te explicando a estratégia e te entregando 7 das atuais 10 ações que estão entre as 10 mais pagadoras da Bolsa do Brasil. Clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo que você vai baixar gratuitamente para você. Então, selecionar boas ações de dividendos é sim um caráter mais defensivo para a carteira do investidor. Mas o segundo e principal é você ter uma estratégia de investimentos clara, que te faça investir em várias classes de ativos ao mesmo tempo e que sejam todas essas classes vencedoras no longo prazo, como no caso de ativos que são dolarizados, que investem em dólar o seu dinheiro. Afinal de contas, o dólar ainda é, e provavelmente vai ser por muito tempo, a moeda mais forte do mundo. E olha o que aconteceu com o dólar no período de 2005 até aqui, mais ou menos. O dólar saiu da casa de R$2 para quase 5, que é onde ele está hoje. Então ele mais do que duplicou de valor. O que mostra que um investidor inteligente, que tem uma estratégia clara de carteira, como por exemplo aqui o modelo arrojado que a gente aplica para os nossos clientes de consultoria do Clube do Valor, investem pelo menos 1/4 da carteira deles em ações dolarizadas lá nos Estados Unidos. Esses investidores conseguiram pegar tanto a alta do dólar quanto a alta das ações americanas nesse período. O que faz com que em períodos de crise o dólar tende a subir, fazendo também essa proteção na carteira do investidor inteiro. Inclusive, se você quiser ter essa clareza toda de alocação de carteira e de seleção de ações de dividendos, ações baratas na bolsa, renda fixa, você pode ter um auxílio de um especialista de investimentos que acompanha o teu caso de forma individual. É isso que a gente faz aqui no serviço de Wealth Advisor do Clube do Valor. Colocar esse profissional especialista do teu lado para tomar as melhores decisões. E é muito mais do que isso, a gente te auxilia nos aportes, inclusive te dando cashback em boa parte dos investimentos que tu iria fazer lá na tua assessoria ou no banco que você investe hoje. Vou deixar o segundo link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer mais detalhes do serviço e mandar uma mensagem pra gente se for do teu interesse em investir junto conosco. Se a crise imobiliária chinesa e a saída do investidor estrangeiro são sinais de uma grande crise que está por vir, isso aí só o futuro dirá. O que você pode fazer é fazer a tua parte, selecionando boas ações e tendo uma estratégia clara de carteira. Para essas duas coisas, tu tem solução aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar assistindo o vídeo sobre os alertas de crises que foram frustrados na história que eu te falei agora há pouco, clica aqui nesse link que vai te levar para o outro vídeo que eu gravei sobre isso. Se teve alguma informação que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo nesse conteúdo. Se inscreve no canal Seu Dividendo. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.